Este capítulo começa algumas horas depois de Trunks ter quebrado seus limites e atingir brevemente o Super Saiyajin 2. Depois que ele acorda, Tapion pergunta se ele está bem, porque aquela demonstração de poder foi impressionante. Trunks fala para que ele não se preocupe, pois ele está bem agora. Tapion então mostra sua flauta e explica que graças a ela, ele é capaz de manipular a realidade até certo ponto, se ele tocar a sequência correta de notas. Segundo ele, a realidade é baseada em frequências e vibrações, e ele se oferece a Trunks para ensinar tudo o que ele sabe se ele passar no seu teste. Consequentemente, Tapion começa a tocar uma melodia, e a partir dela, Trunks começa a entrar em uma espécie de transe. Ele acorda em um lugar completamente branco, uma espécie de outra dimensão. Após isso, logo ouve uma voz e visualiza um ser com uma aparência familiar, e ele diz: "Você busca poder, busca grandeza, você se sente desesperado." É o que Trunks ouve vindo da voz daquele sujeito, que lhe declara: o caminho que está a percorrer é o de alguém que faria o que for preciso para alcançar seu objetivo. Aquela entidade declara que esse caminho o destruirá, questionando se ele tem noção disso. Após esse sermão, ele se lança ao ataque. Trunks se transforma em Super Saiyajin pronto para lutar, mas aquela entidade é mais rápida e acerta um forte chute em seu rosto, fazendo-o voar. O Saiyajin para no ar e então recebe golpes de todas as direções de seu oponente e não pode fazer nada para se defender. Depois, mais uma rajada de socos o acerta. Além disso, Trunks recebe um soco no estômago e um chute que o faz voar. Este sujeito pergunta ao Saiyajin como ele vencerá os outros se ele não pode vencer nem a si mesmo. Ele lança uma rajada de Ki em Trunks, e antes de chegar nele, ele aumenta o tamanho do ataque para ainda causar mais dano. Então o filho de Vegeta usa um poderoso Gallic Ho, enquanto afirma que não tem que provar nada a ninguém, e que deve apenas provar a si mesmo que pode lidar com isso. E assim Trunks destrói o ataque daquela entidade, causando uma grande explosão. Com isso, toda aquela dimensão começa a desmoronar, e aquele ser diz a ele que ele conseguiu passar no teste, e a identidade dele nos é revelada, sendo nada mais nada menos que o mestre de Tapion e Lata. Depois de um grande brilho, Trunks finalmente volta à sua realidade, onde Tapion diz ao Saiyajin que a lição de seu teste era que ele não tinha que provar nada a ninguém, pois ele já é poderoso e também inteligente. Trabalhando essas duas coisas, ele poderá chegar longe. Inflamado pelo que passou, Trunks se transforma e estabiliza seu Super Saiyajin 2, declarando a Tapion que está pronto. Trocamos de cena, onde vemos como Yantia se refere a uma técnica que ele demorou muito para dominar. Ele explica a Goten que se ele conseguir mudar seu Ki exterior para seu interior, ele conseguirá ativá-la, passando a usar o Kaioken. Yantia surpreende ao Saiyajin ao demonstrar a técnica, e ele menciona que não conhecia ninguém além de seu pai que pudesse usar essa técnica e pede para que ele o ensine a usar também. Yantia comenta que não só aprendeu a usar, como também aprendeu perfeitamente, levando-o a um novo nível. Ele acrescenta que ele lhe ensinou o básico e que não é tão fácil quanto parece, mas ele o convida a tentar. Então Goten ativa o Kaioken, sentindo uma grande pressão sobre seu corpo, o qual ele comenta que está muito pesado. Ele lhe é explicado que essa técnica não é como se transformar em Super Saiyajin. Diferentemente, ela requer um controle perfeito e uma mente calma, acrescentando que assim que ele conseguir acalmar sua mente, poderá usar o Kaioken indefinidamente. Mas mesmo assim, Yantia o parabeniza por ter feito uma boa primeira tentativa. Então Goten comenta que achou que seria mais fácil, e após isso o Saiyajin se concentra e tenta usar novamente. Porém, ele é interrompido pela voz de alguém, e então vê como a pessoa de quem era a voz aterrissa perto dele. Aquele ser chama Yantia de ladrão, exclamando que eles terão o poder que ele roubou de volta. E Yantia responde dizendo que talvez tenha sido um bandido no passado, porém ele não é ladrão, além de questionar quem ele pensa que é. Enquanto isso, no templo de Kami-sama,
Vemos como Piccolo menciona que tem havido muita atividade no planeta recentemente, principalmente por parte daqueles forasteiros, referindo-se a Tapion e a Lada. Dendê comenta que por enquanto eles não fizeram nada de errado, então ele acha que o melhor seria observá-los de longe. Piccolo, preocupado, pergunta a Kami se ele sentiu um novo Ki que chegou, e ele não se refere apenas ao sujeito recém-chegado, mas à sensação que ele transmite, acrescentando que não sentia nada parecido desde que Majin Buu foi acordado. Dendê declara que além do Ki de Yantia e Goten, pôde sentir que há outra pessoa. Então Piccolo decide se comunicar com Goten e Trunks para que os dois vão para o templo imediatamente. E Yantia diz ao filho de Goku que ele vá de uma vez, pois esse cara vai ser um prato cheio para ele. Goten diz para ele ter cuidado e se retira. Enquanto Yantia prepara-se para lutar, Trunks diz a Tapion que quem se comunicou com ele foi seu amigo Piccolo e ele tem que se encontrar com ele agora. Tapion entende e diz que também tem negócios a resolver e diz ao Saiyajin que o encontrará mais tarde. Trunks, também curioso com aquele Ki recém-chegado, põe-se a toda velocidade para o templo. Ele quer descobrir o que está acontecendo. Já por sua vez, Yantia se propõe a acabar com seu oponente o mais rápido possível, encerrando assim este capítulo.